Meu Deus, que palavra é essa? A Bíblia conta a história de 10 leprosos. Aleluia. A Bíblia conta a história de 10 leprosos. Estes 10 leprosos, nós sabemos que na tradição judaica, todo leproso era desafastado da cidade. Quem se encontrasse na posição de lepra, era proibido se juntar com pessoas. Era proibido estar até no seio da sua própria família. Era desafastado logo. Aleluia. Era desafastado logo. Logo que havia 10 leprosos que estavam fora da cidade, conforme diz no versículo 11. E aconteceu que indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Esse meio de Samaria e Galileia já está a mostrar que é um lugar onde junta duas regiões, mas é um lugar vago. Não tem ninguém, ele passou naquele meio como se fosse um lugar que ninguém vive lá. Aleluia. Um lugar que ninguém vive lá, mas toda pessoa que era desafastada da cidade ou que possuía uma situação que lhe impedisse estar no meio da cidade, era colocado lá. Porque é considerado quem? Leproso. Aleluia. É considerado leproso. A lepra na tradição judaica tem uma situação, ou seja, representa um problema muito sério. A lepra na tradição judaica. Quando nós falamos que alguém tem lepra na tradição judaica, estamos a apontar com uma das piores doenças que existe para que a pessoa representasse que estava em pecado, ou não poderia possuir, ou não estava bem com Deus e não poderia permanecer no meio da cidade. Muita gente pode ser desafastado do meio das famílias, da comunidade, de qualquer seio dos amigos, por causa de alguma outra situação que possa lhe incomodar e a pessoa não estar totalmente em condições de pertencer ao meio familiar. Aleluia. Muitos de nós também podemos enfrentar situações que não é lepra, fisicamente dizendo, não é uma doença como lepra, mas muita gente é desafastado por várias questões do meio da família. Muita gente é desafastado do meio dos amigos, talvez pela sua condição física, sua condição financeira, sua posição social. Porque hoje o mundo se tornou um mundo muito egoísta, certo? Um mundo muito cheio de interesse. Ou seja, quem não oferece valor também não é valorizado. Exatamente, os leprosos não eram valorizados porque não representavam benefício para a sociedade. Agora vamos lá, no versículo 12 diz assim: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram o quê? A voz. Quero te ensinar algo aqui. Eles, apesar de serem leprosos, não perderam a habilidade de clamar, não perderam a habilidade de buscar por ajuda. Quero dizer para alguém, Deus quer tanto mudar a tua situação. Deus quer tanto visitar a tua vida. Deus quer tanto mudar a tua história. Mas a forma como você olha e reage perante a situação que você está a passar vai determinar muito o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Lembra-te que esses 10 leprosos foram desafastados da sociedade, da cidade, das famílias. Mas mesmo estando no povoado, mesmo estando num lugar vago, numa mata, basta eles notarem que Jesus estava a passar, disseram, esta é a oportunidade de nós sair desta situação. Quero dizer para alguém, existem cultos que podem ser específicos para você. Existem dias que Deus preparou para você. O que você deve fazer é entrar na frequência desses leprosos. Nunca perde a habilidade, a vontade de buscar por ajuda, de clamar a Deus, de orar a Deus a favor da tua situação. Posso ouvir amém de quem está aqui? A favor da sua situação. Nunca perca esta habilidade. Nunca deixa de orar por tua situação. Porque muitos anos eles passaram com a lepra, mas em um único dia a intervenção aconteceu.
Passaram muito tempo com a lepra, mas é o único dia a ajuda chegou. Assim é a vida. Você pode passar por doenças, por problemas. Talvez neste culto Deus quer tocar a tua vida. Talvez nessa semana Deus quer mudar a tua história. Mas a Bíblia fala, eles levantaram a voz e começaram o quê? A clamar. Deixa-me te dizer, alguém que já está esgotado fisicamente, com lepra, ainda levantaram o quê? A voz. Isso significa que nós não podemos se conformar com a situação que nós estamos a passar. Seja ela espiritual, financeira, seja ela sentimental, seja ela física. Nós precisamos todo o tempo levantar a voz para clamar a quem? A Deus. A Bíblia nos ensina em Jeremias 33, versículo 3. Clamam a mim e eu vos responderei. Significa que a resposta de Deus depende do nosso quê? Clamor. Se a gente não clama, não há resposta para nós. Se a gente não clama, Deus não opera na nossa vida. Esses leprosos, apesar de serem leprosos, eles lembraram, a pele está ferida, mas a voz ainda existe. Problema pode te afligir, mas não impediu de você que clamar. Nesta manhã nós vamos clamar. Não te ouvi amém de quem quer clamar nesta manhã. Presta atenção, levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram o quê? Limpos. Mas eu quero te mostrar aqui também duas realidades importantes. Eles levantaram o quê? A voz. Não foi só um leproso que levantou a voz. Todos clamaram e pediram a mesma coisa. A purificação da lepra. Alguém está aqui? Amém. Aqui nos remete a uma situação espiritual muito poderosa que Jesus ensinou. Disse, onde estiverem 1, 2, 3, se eles concordarem em oração, lhes será que dado que estão a orar. Todos clamaram a mesma coisa. Isso está a mostrar uma unidade de pensamento. Um objetivo comum. Todos nós queremos ser curados da quê? Da lepra. É necessário que você se una e concorde a mesma coisa. Quando você vem no culto, se teu espírito não concordar com o culto, você perde as bênçãos do culto. Por isso que quando te mandam, levanta a mão, levanta as mãos, por quê? É uma forma de você concordar e estar inserido no sistema do culto que está aqui a acontecer. Eles levantaram a voz e clamaram. Aplicaram esforço, mas todos eles tinham o mesmo objetivo, mesmo que pensamento. Não aceita andar com pessoas que não estão a concordar com você, vão te afundar. A vitória de qualquer organização chama-se unidade de objetivo, unidade de pensamento. Todos devem pensar a mesma coisa. Mesmo aqui na igreja, todos nós, se nós pensar a mesma coisa, todos nós queremos que a igreja seja estruturada, amém? Todos nós vamos aplicar esforço para a igreja ser que estruturada. Mas quando temos pessoas no nosso meio que estão a pensar diferente, eles vão criar teorias e conversa. Então, primeira lição que nós devemos aprender para que haja resposta à manifestação de Deus, tem que haver que concordância. A Bíblia fala que Deus não é Deus de divisão. O reino de Deus é tão unido que não há divisão. Então, se você quer ser abençoado, aprenda a viver sem divisão e aprenda a concordar. Estar em união. Posso ouvir amém de quem está aqui? Estar em união. Estar em união. E eles clamaram, Senhor, tenha misericórdia de nós. Lembra-te que o amor de Deus é manifestado todos os dias na nossa vida. E a misericórdia de Deus, diz a Bíblia, dura para sempre. Nesta manhã Deus terá misericórdia de você. Amém. Nesta manhã a misericórdia de Deus vai permitir com que o Senhor ouça o teu clamor, com que o Senhor ouça a tua oração e te responda em nome de Jesus. Mas você tem que entender que se não há clamor, não há que resposta.
Para que haja clamor, primeiro tem que existir união de objetivo e pensamento. Posso ouvir amém de quem está aqui? Amém. Hoje nós estamos a orar para nossos interesses pessoais. Não queremos mais olhar para ninguém, nem para a obra de Deus, só os nossos próprios interesses. Existe um momento que você tem que abrir mão dos teus interesses para colocar os interesses de Deus na tua vida. Existe um momento que você tem que parar, não. Quero fazer algo agora para Deus. Quero fazer algo agora para meu irmão. Não seja egoísta só pensando em você. Pensa também nos outros. Aleluia. E quando eles clamaram, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus começou a agir. Versículo 16. E caiu... 15. E um deles, vendo que estava a São, voltou e glorificando a Deus em alta voz. Ok. Antes do 15 ou 14 diz que Jesus lhes mandou ir se apresentar a quem? Ao sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote era a única pessoa habilitada para verificar se alguém tem lepra ou não tem lepra, e se alguém a lepra dele já curou ou não curou. Quer dizer, para ser aceito todo leproso na tradição judaica, se o sacerdote não te aprovar e te apresentar, você não pode ser aceito. Porque lepra representava um problema espiritual grave no povo judeu. Mas a Bíblia fala, enquanto eles foram indo, caminhando, ficaram o quê? Limpos. Existem milagres que acontecem durante a caminhada. Existem milagres que vão acontecer durante a tua trajetória. Na medida que você vai caminhar, as coisas vão começar a se ajustar. Eu estou a dizer para alguém, estamos a caminhar para o fim. Não acredita que 2024 vai te terminar assim. Antes de dezembro, Deus tem capacidade de fazer as coisas acontecer. Antes de dezembro, Deus pode te dar colheita que você não teve até agora. Antes de dezembro, Deus pode abrir uma porta que ainda não abriu até agora. Não desiste, porque enquanto vamos caminhando, Deus está aqui a operar. Aleluia. Enquanto estamos caminhando, Deus está a operar. E Deus vai continuar a operar. Existe um momento que você vai clamar, vai orar, vai parecer que tipo Deus não está agindo. Eu já disse, existem operações de Deus que não são visíveis, mas são reais, porque a mudança do homem não começa na terra, começa onde? No mundo espiritual. Existem bloqueios que já estão a ser rompidos, existem doenças que já foram retiradas. Só o tempo da manifestação é que vai chegar no teu corpo. Existem portas que já foram abertas, existem bruxarias que já foram quebradas. Eu estou aqui para determinar e declarar e profetizar para a vida de alguém. Ninguém vai tocar na tua vida porque a mão de Deus está com você. Não importa o plano que vão fazer de dia ou de noite, não vai dar certo contra você em nome de Jesus. O Senhor disse, não haverá encantamento contra Israel. Eu profetizo e declaro, não haverá força de feitiçaria que vai te vencer em nome de Jesus. Tome no teu assento. Aleluia. Mas eu quero que você compreenda que a vontade de Deus é te purificar, é te restaurar. Muita gente não está a ver com lepra, muita gente aqui com vários tipos de situações. Alguns na saúde, alguns nas finanças, alguns na vida profissional. Mas nós vamos ter um momento de clamor, que Deus vai te responder. Basta você ter fé. As coisas vão mudar. Agora veja o que diz o versículo 16. E caiu aos pés, aos seus... Não, 15. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 que foram curados, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou.
Em outras palavras, aqueles que foram curados voltaram de novo com a lepra. Porque a palavra tua fé te salvou só foi dado a uma única pessoa. Aqui é onde nós não entendemos o porquê que devemos testemunhar o que Deus opera na nossa vida. Por que devemos testemunhar? Por quê? A Bíblia diz que um deles, notando que foi curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Significa que se voltou em alta voz, pessoas estavam ali a ouvir. Alguém está a entender? Dar o testemunho é um momento de glória para o Senhor. Quando você glorifica o que Deus operou na tua vida, você abre porta de milagres, de bênção, de visitação de Deus na tua vida. Aleluia. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando chegou, se estendeu nos pés de Jesus. Jesus disse, não foram 10 que foram curados? Apenas um voltou para glorificar a quem? A Deus. E a Bíblia faz menção, esse que voltou era quem? Estrangeiro. Muitas das vezes os pagãos glorificam mais a Deus do que o próprio cristão. Muitas das vezes. Nós não glorificamos a Deus como deveria. Nós ignoramos. Nós largamos. Temos muitos motivos para glorificar a Deus. Ao invés de Deus opera, nós não queremos levantar para dar o testemunho para a glória de quem? De Deus. Você não dá testemunho para o pastor. Você dá testemunho na igreja, o que Deus operou, para glorificarmos a quem? Porque é Deus que operou na tua vida. Nós precisamos glorificar a Deus na tua vida. E Jesus olhou para ele e disse, vai, a tua fé te salvou. Significa que ele voltou para dar graças, render graças, dar o seu testemunho de glória. Deus continuará a operar na sua vida. Aleluia. Amém. Mas você tem que entender que a grande missão de Cristo é revelar o amor de Deus. E Deus, por nos amar tanto, a misericórdia dele permaneça para sempre em nossas vidas. Aleluia. O que nós não podemos parar de fazer é clamar. Para que a gente alcance vitória, a gente deve quê? Clamar. Para que a gente alcance outras dimensões de resultado, a gente precisa quê? Clamar. Clamar, clamar mesmo com fé. Clamar com fé, falar com fé. E você tem que falar aquilo que você quer que Deus te dá. Eles disseram, Senhor, nos limpa dessa lepra. Eles sabiam o que queriam. Há pessoa que nem sabe o que quer. Por isso as suas orações também são dispersadas. Amém? As suas orações são dispersadas. Deus está atento para ouvir o teu clamor. Deus está atento. Mas o que dá força no teu clamor é a permanência da tua fé. Seja uma mulher, um homem de oração. Aonde tem oração, tem a manifestação do poder de Deus. Aonde tem oração, tem a libertação. A pessoa que ora viverá sempre a mão de Deus. Vou te dizer uma coisa, nunca abre mão da tua vida de oração. Nunca troca Deus com qualquer coisa material, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Você não vai levar nada. Até o dinheiro que você mete, inflama o coração, não vais levar. A casa que você não vais levar. Por isso, sirva a Deus com todo o coração. Sirva a Deus com todo o amor. E se dedica a Deus. Olha, somos uma geração que queremos viver mais do Senhor, mas nos entregamos pouco ao Senhor. Nos dedicamos pouco a Deus. Deus quer uma dedicação, uma presença, uma firmeza da nossa, ou seja, do nosso servir na sua obra. Ele quer que a gente se entregue mais para Ele, para adorar, para orar e para fazer a obra dele acontecer. Mas é necessário com que, dentro dessas operações todas, Jesus seja o centro da tua vida. Tu a dizer para uma mulher, Jesus deve ser o centro da tua vida. Tu a dizer para um homem, Jesus deve ser o centro da tua vida. Nós às vezes dizemos que nos consagramos a Deus, mas Jesus não é o centro. Por isso que estamos a ver, parece que
para vivermos as bênçãos de Deus está difícil. Não. Deus não é difícil de lidar. Nós é que dificultamos tudo por falta de comunhão, intimidade e entrega total a quem? A Deus. Se entrega a Deus. Não procura Deus no momento de angústia. Aleluia. Quero terminar aqui a minha mensagem. Salmos 34. Vamos lá rápido. Salmos 34. Vamos lá. A partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Os olhos do Senhor vigiam, olham. Olha na minha versão está assim. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha para mim. O Senhor está te observando. A situação que você está a passar, o Senhor está a te observar. O Senhor sabe o que estás a passar. O Senhor sabe. Vão te criticar, vão te julgar, mas mantenha a paz. O Senhor está a ver. Ele só não está a te ver, mas também está atento no seu quê? Clamor. O Senhor sabe o que você está passando. Você não está aqui por em vão, andar disperso. Não, nós temos um Senhor que é um Pai celestial. O Senhor sabe. Ele disse, os olhos do Senhor estão atentos ao quê? Aos justos. Se você está a servir a Deus com o coração, estás a se dedicar na consagração da tua vida a Deus, lembra-te que o Senhor está aqui a te olhar. O Senhor pode não falar, mas está aqui. Está a te olhar e o ouvido dele atento no teu quê? Clamor. Existem situações que você vai passar, o Senhor vai ficar em silêncio, mas não tirou os olhos dele de você. Alguém está a entender? O Senhor não falou, mas não tirou os olhos dele de você. E os ouvidos dele estão atentos a cada oração que você está fazendo. Cada clamor. Por isso, duas coisas que você deve aprender. Andar bem, porque o Senhor está aqui a te olhar. Continuar a clamar, porque os ouvidos dele estão atentos para quê? Para ouvir o teu. Se você não clama, ele não ouve. Mas, independentemente de como você anda, ele faz quê? Te vê. Ou alguém entendeu o que eu disse? Vamos pular para o versículo 16. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. A face do Senhor está contra os que fazem quê? O mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ai, quem está a praticar o mal contra você, não perca teu tempo lutando com ele. Dobra teu joelho porque o Senhor está a te olhar. Faça teu clamor porque o Senhor está a ouvir. O próprio Deus vai lhes apagar desta terra. Je lève ma main droite. Eu levanto a minha mão direita para determinar. Todos os teus inimigos serão abatidos pelo Senhor.